Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo isso, mas de qualquer forma, seja bem-vindo. Eu sou a Lívia, e você já se perguntou quais são as competências e habilidades que estão precisando agora no século XXI? Bom, se você ouviu meu outro podcast sobre como escolher uma profissão, você já deve ter uma palhinha do que eu vou falar aqui hoje. Basicamente, as habilidades mais procuradas são classificadas em 3 domínios: cognitivos, intrapessoal e interpessoal. O cognitivo se relaciona com o aprendizado acadêmico. O intrapessoal com a capacidade de autoconhecimento e saber lidar com as emoções. E o interpessoal envolve o desenvolvimento e a habilidade de lidar com o próximo, ou seja, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva, empatia, pensamento crítico e senso de liderança. Tá, mas por que isso é importante? A saúde mental e a inteligência emocional são extremamente importantes tanto na sua carreira pessoal, com você mesmo, quanto com as outras pessoas. E no trabalho principalmente, pois você está lá constantemente interagindo, trabalhando em grupo e se estressando. Por isso, saiba lidar com isso. Como eu nunca falo sobre mim aqui e sempre pra vocês, eu vou responder uma pergunta e falar um pouco sobre mim. Será que na carreira que eu quero atuar, as coisas mudaram muito ao longo do tempo? Bom, eu inicialmente eu penso em trabalhar com duas coisas diferentes, não ao mesmo tempo, mas são apenas ideias. E essas duas coisas são cinematografia e astronomia. Sim, bem distante uma da outra. Mas eu ainda não me decidi o que eu quero e eu penso em fazer as duas ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas eu penso em fazer as duas. E eu tenho certeza que as duas mudaram muito ao longo dos anos, principalmente por causa da tecnologia. A astronomia, ela começou muito lá atrás, tipo anos antes de Cristo, com Pitágoras, Aristóteles, Galileu Galilei, entre outros nomes famosos. E como eram tempos muito antigos, eles não tinham muito material para trabalhar com essas coisas, então eles ficavam só na especulação mesmo. E com a tecnologia a gente pode avançar muito nisso, porque nós temos hoje telescópios que enxergam não sei quantos quilômetros de distância, nós sabemos, por exemplo, o, o Pitágoras, ele foi a primeira pessoa uma das primeiras pessoas que acreditou que a Terra tinha um formato esférico, porque Tales de Mileto considerava a Terra um disco plano. E eles ficavam só na especulação, porque eles não tinham como provar isso. Hoje em dia tem, por causa da tecnologia. Então, sim, eu tenho certeza que mudou muito, principalmente os profissionais. Até porque hoje em dia esses aí que eu acabei de citar estão mortos. Mas, enfim, quanto à inteligência emocional, também muda muito, porque agora a gente tem muito mais conhecimento sobre o que eles trabalham, né? Eles têm muito conhecimento sobre o que eles estão falando, e agora nós também temos muito conhecimento sobre nós mesmos, o cérebro e como ele funciona. E na indústria de cinematografia, a tecnologia influenciou muito, porque agora a gente tem muito mais questões para lidar com o CGI, que é no caso os efeitos especiais, né, imagens geradas por computador. E, por exemplo, antigamente era tudo em preto e branco, tipo na época do Charlie Chaplin, que era o cinema mudo, que foi uma grande ascensão. Mas era tudo em preto e branco. Agora a gente tem o grande chroma key, né, que ajuda a gente a fazer muitos efeitos especiais. E mudou muito, porque agora a gente também, tanto nos filmes quanto na indústria cinematográfica em si. Por quê? Os filmes agora trabalham muito mais com psicologia, por exemplo, animações da Disney. Divertidamente é um grande exemplo, porque você literalmente está falando sobre como uma pessoa pensa. E foi tratado de uma maneira infantil, mas se você perceber a paleta de cores do filme, no começo do filme, quando, spoiler, a alegria e a tristeza não
foram sugadas por aquele cano lá, a Riley vestia roupas amarelas, roupas vibrantes, roupas alegres, porque ela era uma pessoa feliz. Mas quando ela tá pensando em fugir e voltar pra cidade que ela morava, ela usa preto, ela usa uma roupa escura, porque esse filme ele simboliza a depressão. Então, tem muito trabalho de psicologia dentro dos filmes. Isso é muito importante. E é legal pensar assim. Por isso que eu gosto tanto de cinema e por isso que é uma questão que eu quero trabalhar no futuro. Eu acho que eu respondi a pergunta e é isso. Obrigado por ouvir o podcast. Me siga para mais.